Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao Vidas por Trás da Fama. Hoje, você vai entender por que, depois de 11 anos da morte de Nelson Ned, a esposa dele decidiu falar, e por que o que ela revelou agora é muito mais sombrio do que qualquer fã imaginava. Durante todo esse tempo, muita coisa ficou sem resposta, e uma pergunta paira no ar. Ela mudou o relato. Por que só agora? Há detalhes que nunca vieram à tona, dores que ficaram escondidas, e acontecimentos que mudam completamente o modo como o Brasil enxergava o pequeno gigante da canção. E tudo isso, absolutamente tudo, você vai entender neste vídeo, por isso fica até o fim. Antes de continuar, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, comenta a sua cidade e o seu país, e se este vídeo tocar você em algum momento, apoie o nosso trabalho com o botão Valeu Demais logo aqui abaixo. Agora, prepare-se, a história que começa aqui é intensa, reveladora e profundamente humana. Nelson Ned nasceu pequeno apenas no corpo. Em Ubá, Minas Gerais, aquele menino franzino, diagnosticado com nanismo muito cedo, já carregava uma força que ninguém conseguia explicar. Enquanto enfrentava olhares de estranhamento e preconceito, descobriu na música o único espaço onde não precisava justificar quem era. Aos 4 anos, venceu um concurso de calouros em uma rádio local, revelando uma potência vocal que contrastava radicalmente com seus 90 centímetros de altura. Era o primeiro sinal de que o destino tinha planos maiores para ele. Crescendo entre 7 irmãos, Nelson aprendeu cedo a conviver com barreiras sociais e emocionais. Não eram apenas comentários maldosos, era a sensação constante de ter que provar o próprio valor. Ainda assim, ele dizia com convicção: "Meu tamanho nunca disse nada sobre mim." A música tornou-se sua coragem, seu escudo contra um mundo que muitas vezes insistia em diminuí-lo. Ao invés de recuar, ele decidiu transformar cada limitação em combustível para seguir adiante. Quando sua família se mudou para Belo Horizonte nos anos 50, a vida ficou mais difícil, mas também mais cheia de possibilidades. Aos 12 anos, já trabalhava em uma fábrica de chocolates, enquanto buscava o espaço em rádios e programas de televisão. Seu nome começou a aparecer na TV Itacolomi e nas rádios Guarani e Inconfidência. E logo o público percebeu algo singular. Aquela voz carregava emoção pura, maturidade e presença. Era impossível não notar a força artística que brotava daquele corpo pequeno, mas de alma gigantesca. Em 1964, lançou seu primeiro disco, Um Show de 90 centímetros, uma provocação inteligente ao preconceito que enfrentava. Mas foi o segundo álbum, Tudo Passará, em 1969, que o transformou em fenômeno. A canção título ultrapassou fronteiras, tocou o público brasileiro e internacional e deu início a uma carreira que ele jamais imaginou que alcançaria tamanha dimensão. Nelson se tornava diante dos olhos do país o pequeno gigante da canção. Aquele menino tímido estava prestes a conquistar palcos que poucos artistas latinos haviam pisado. Sua vitória no Festival de la Canción em Buenos Aires confirmou o impossível. Um cantor brasileiro, com limitações físicas evidentes, arrebatando plateias estrangeiras. Ele cantava em 6 idiomas, lotava auditórios e se apresentava em palcos históricos, incluindo o Carnegie Hall. O mundo o recebia de braços abertos. Mas enquanto a fama se expandia, um lado mais obscuro começava a se formar nos bastidores. Nelson descobria que, mesmo diante do sucesso, certas dores não desaparecem. Apenas ficam mais quietas, esperando o momento de transbordar. Quando o nome de Nelson Ned começou a atravessar fronteiras, muitos imaginavam que sua vida havia se tornado um conto perfeito. Palcos lotados, fãs apaixonados, viagens internacionais, tudo parecia indicar que ele finalmente encontrara seu lugar no mundo. Mas, longe das câmeras, um silêncio incômodo acompanhava cada conquista. Nos bastidores, quando o camarim ficava vazio, sobrava apenas a sensação de que o brilho do palco não preenchia todas as cicatrizes internas, e esse vazio crescia com o mesmo ritmo que sua fama.
O sucesso internacional trouxe oportunidades inéditas, mas também desafios que poucos conseguiam enxergar. Nelson era celebrado em vários países, mas ainda enfrentava preconceito velado, olhares curiosos e comentários desrespeitosos sobre sua aparência. Mesmo assim, respondia com firmeza: "Não conto com meu tamanho, conto com a minha voz." Essa frase era sua armadura emocional. Porém, com a agenda cada vez mais extensa, os ensaios exaustivos e as longas viagens, ele começou a sentir que o preço do estrelato era mais alto do que imaginava. Manter a imagem do pequeno gigante exigia força constante. O público esperava dele entrega total e presença impecável. Mas dentro dele crescia um cansaço difícil de admitir. As noites em hotéis distantes, longe da família e do conforto emocional, começaram a pesar. O aplauso ainda o emocionava, mas já não era suficiente para silenciar o turbilhão de dúvidas que se acumulava. A fama, por mais gloriosa que parecesse, mostrava-se cada dia mais exigente e silenciosamente cruel. Foi nesse ponto que Nelson começou a buscar alívio em caminhos perigosos. Primeiro, um copo para relaxar, depois outro para suportar a rotina. Quando percebeu, o álcool já fazia parte de seu cotidiano. Amigos alertavam, mas ele ignorava. Acreditava que poderia controlar tudo. As festas, os excessos e as noites longas tornaram-se frequentes, enquanto a dor interna crescia. Era como se o sucesso tivesse criado uma moldura perfeita ao redor dele, mas por dentro, o homem real se desfazia em cansaço e fragilidade. Enquanto o mundo o aplaudia, Nelson travava batalhas invisíveis. Cantava sobre dor, amor e superação, mas vivia cada palavra como quem tentava encontrar ar em meio ao caos. Sua alma estava dividida entre o artista admirado e o homem que precisava de ajuda. A fama chegara rápido, rápido demais, e agora começava a mostrar seu lado mais implacável. À medida que a fama de Nelson Ned crescia, a rotina se tornava um labirinto de viagens, palcos e silêncios que ninguém via. Para o público, ele parecia imbatível. Para si mesma, era como carregar um peso que aumentava a cada nova apresentação. O pequeno gigante mergulhava em compromissos para tentar fugir de algo mais profundo, a sensação de estar esgotado, dividido entre o artista que todos exaltavam e o homem que mal encontrava tempo para respirar. A vida passara a ser um ciclo de preparação, performance e solidão. Foi nesse cenário que o álcool se tornou um perigo constante. De início, um gole para relaxar antes do show. Depois, outro para conseguir dormir. Quando percebeu, já dependia da bebida para suportar o dia. Nelson admitiria mais tarde que chegava a consumir 1 litro de uísque por dia, tentando silenciar inseguranças antigas e dores que nunca haviam sido tratadas. O que parecia alívio virou uma prisão invisível, moldando comportamentos impulsivos e momentos de descontrole que contrastavam com o artista sensível que o Brasil idolatrava. As consequências atingiram seu casamento com Maria Aparecida. O relacionamento, antes marcado por carinho, passou a enfrentar tensões constantes. A dependência gerava discussões, noites longas e episódios dolorosos. Em 2012, Cida relembrou o mais chocante. Durante uma briga sobre o efeito do álcool, Nelson disparou uma arma que acertou sua clavícula. Ele sempre insistiu que o tiro foi acidental, mas reconhecia o caos emocional que vivia. A frase dele resume tudo. Eu era um sucesso no mundo e um fracasso dentro do meu lar. Mesmo ferida, Cida permaneceu ao lado dele. Sabia que o marido não era um homem cruel, mas alguém consumido por medos e frustrações profundas. Nelson lutava contra si mesmo, tentando conciliar a imagem pública impecável com um interior fragilizado. Nos palcos, entregava emoção e força. Em casa, enfrentava silêncio, arrependimento e a dificuldade de reencontrar equilíbrio. A fama, ao mesmo tempo que o engrandecia, o isolava e o empurrava para escolhas cada vez mais destrutivas. Com o passar dos anos,
O desgaste se tornou insustentável. Nelson percebeu que a vida estava escorregando das mãos e que seria impossível continuar naquele ritmo. O que vinha pela frente seria um divisor de águas, marcando o fim de um ciclo doloroso e o início de uma transformação que mudaria seu destino para sempre. Uma virada que ninguém poderia prever. Quando Nelson Ned percebeu que já não controlava mais a própria vida, algo dentro dele começou a ruir. A rotina de excessos havia ultrapassado qualquer limite razoável. As apresentações ainda aconteciam, mas o brilho nos olhos já não era o mesmo. Os amigos notavam, o público desconfiava, e Sida tentava, como podia, impedir que o abismo se abrisse de vez. Era como assistir a um castelo construído com anos de dedicação começar a desmoronar pedra por pedra. O pequeno gigante carregava nas costas não apenas a pressão da carreira, mas também as consequências emocionais de escolhas que ele não conseguia mais sustentar. A exaustão chegou primeiro no corpo. O cansaço era permanente. O peso das viagens se tornara insuportável. E com o álcool dominando seus dias, as crises se intensificaram. Em entrevistas posteriores, Nelson revelaria que sentia vergonha de olhar para si mesmo. Não era apenas a bebida, era a sensação de estar perdido entre duas versões de si mesmo, o ídolo que arrastava multidões e o homem que não conseguia manter a própria casa em paz. Ele confessou certa vez que procurou alegria no que só trouxe destruição, e essa frase define o turbilhão interno que enfrentava. O casamento, já fragilizado, virou testemunha silenciosa de noites tensas, arrependimentos e promessas de mudança que não duravam. Sida via o marido oscilar entre momentos de carinho e explosões emocionais. Havia amor, havia história, havia cumplicidade, mas também havia feridas que se acumulavam e pesavam a cada dia. Apesar disso, ela permaneceu ali, acreditando que por trás do caos ainda existia o homem sensível que conhecera. Nelson, porém, não conseguia mais fugir da realidade. Perdera o controle, e se não mudasse, perderia tudo. Foi nesse período escuro que algo inesperado aconteceu. Depois de uma sequência de episódios dolorosos, Nelson tomou uma decisão que mudaria profundamente o rumo da sua trajetória. Buscou apoio espiritual. A fé, que durante anos estivera distante, voltou a tocar sua vida de forma avassaladora. Ele começou a frequentar cultos, conversou com líderes religiosos e encontrou em mensagens de esperança um respiro que não sentia há muito tempo. Pela primeira vez em anos, sentiu que podia reconstruir o que havia destruído. A partir dali, a mudança começou. Lenta, difícil, cheia de recaídas, mas real. Nelson iniciou o processo de abandonar o álcool e de reencontrar um sentido para sua própria existência. Aquele homem que havia lotado palcos mundo afora, agora lutava por algo muito mais íntimo: recuperar a própria dignidade. Era o início de uma fase que poucos conhecem, mas que definiria o resto da sua vida. A fama já não era o centro. O centro, agora, era sobreviver. A transformação de Nelson Ned não aconteceu de um dia para o outro. Depois de anos sendo consumido pela rotina de excessos, ele finalmente reconheceu que estava à beira de perder não apenas a carreira, mas a própria vida. A busca pela fé começou como um gesto tímido, quase um pedido de socorro, mas rapidamente se tornou o alicerce de uma nova fase. Ele passou a frequentar cultos, ouvir testemunhos e se aproximar de um mundo que até então parecia distante. Pela primeira vez em muito tempo, encontrou silêncio dentro de si, e esse silêncio se transformou em força. A conversão marcou uma virada emocional profunda. Nelson deixou o álcool, buscou ajuda e começou a reconstruir sua relação com a própria consciência. O homem que antes se escondia atrás de copos, festas e fugas emocionais, passou a se dedicar à música cristã, encontrando nela um sentido que jamais havia experimentado. As canções, antes carregadas de dor e paixão, ganharam tonalidades de esperança, entrega e gratidão. Para muitos, aquela mudança foi inesperada. Para ele, foi uma salvação. Não era mais fama que ele queria, era paz.
Os palcos internacionais deram lugar a eventos religiosos, e Nelson passou a se apresentar em igrejas, congressos e encontros de fé. Em cada nota havia uma confissão silenciosa, em cada palavra um pedido de recomeço. Cida acompanhou essa transformação de perto. Ela sabia o quanto o marido havia sofrido, quantas batalhas internas travara, quantas marcas carregava. Por isso, ver Nelson reencontrar equilíbrio e serenidade se tornou uma das maiores recompensas de sua vida. Era como se outrora ele tivesse estado perdido numa tempestade e agora finalmente encontrasse terra firme. Essa fase trouxe algo que havia desaparecido há muito tempo: serenidade. Nelson não precisava mais impressionar multidões, nem agradar grandes gravadoras, nem sustentar uma imagem de perfeição. Pela primeira vez, sentiu-se livre para ser apenas um homem em busca de cura. A fé o ajudou a retomar o controle, a pedir perdão, a se reconciliar com sua história e a aceitar suas fragilidades. Aquele gigante emocional estava se reconstruindo, tijolo por tijolo, com humildade e determinação. Mas a vida, sempre imprevisível, guardava novos desafios. Mesmo transformado e mais forte espiritualmente, o corpo de Nelson começaria a apresentar sinais de desgaste acumulado ao longo dos anos. E logo, uma tragédia silenciosa mudaria tudo mais uma vez, testando sua fé, sua força e sua capacidade de recomeçar. O pequeno gigante estava prestes a enfrentar a batalha mais dura de todas. Uma batalha que nenhum palco, nenhuma canção e nenhum aplauso poderia impedir. A nova fase de Nelson Ned parecia, enfim, trazer algum sossego. Ele havia abandonado os vícios, se aproximado da fé, reencontrado o propósito na música cristã. Mas o corpo, marcado por anos de desgaste, começou a cobrar um preço alto demais. Em 2003, veio o golpe mais duro, um AVC. De repente, aquele homem que havia dominado palcos ao redor do mundo passou a precisar de ajuda para se locomover. A cadeira de rodas entrou na rotina como um símbolo cruel de que o tempo, as escolhas e as batalhas internas tinham deixado marcas profundas. As sequelas não foram apenas físicas. O AVC comprometeu a visão do olho direito e reduziu a mobilidade, tornando simples deslocamentos um verdadeiro desafio. Além disso, vieram outros diagnósticos: diabetes, hipertensão e os primeiros sinais de Alzheimer. Era como se cada capítulo de glória do passado tivesse sido empilhado sobre os ombros dele, e agora o peso fosse grande demais. Ainda assim, quem convivia com Nelson percebia algo diferente em seu semblante. Havia uma espécie de paz silenciosa, como se ele tivesse decidido aceitar o próprio destino sem se revoltar. A vida financeira também mudou drasticamente. Sem a mesma frequência de shows, sem turnês internacionais e com despesas médicas crescentes, a realidade apertou. Os royalties, que um dia foram motivo de conforto, já não cobriam todas as necessidades. A casa, que antes recebeu festas, encontros e visitas ilustres, passou a ser um espaço mais quieto, mais simples, mais marcado pela luta diária. Para muitos fãs, era impensável imaginar que um artista daquele tamanho pudesse enfrentar dificuldades tão concretas. Mas era exatamente isso que acontecia. Ainda assim, Nelson não permitiu que a amargura tomasse conta. Ele continuou cantando quando podia, continuou participando de eventos religiosos, continuou compartilhando palavras de esperança. Em entrevistas, parecia mais manso, mais introspectivo, mais consciente das próprias limitações. Aquele homem que havia procurado alegria em taças e excessos, agora encontrava sentido em algo muito mais sutil: o fato de ainda estar vivo, de ainda poder tocar corações com sua história. Havia dor, mas também havia gratidão. Com o passar dos anos, a saúde foi se fragilizando cada vez mais. Na véspera do Natal de 2013, ele foi levado para uma clínica de repouso na Granja Viana, em Cotia, onde recebeu cuidados especializados. Pouco tempo depois, deu entrada no hospital com infecção respiratória e pneumonia. No dia 5 de janeiro de 2014, o pequeno gigante da canção se despedia deste mundo. Tinha 66 anos. A notícia correu o país como um eco doloroso.
Para milhões de pessoas, acabava ali uma era da música romântica. Para a família, especialmente para Cida, começava o capítulo mais difícil: aprender a viver com o silêncio que ele deixou. A morte de Nelson Ned não encerrou apenas a vida de um artista. Abriu um capítulo sensível para os 3 filhos, todos diagnosticados com nanismo. Eles cresceram carregando o sobrenome do pequeno gigante e enfrentando desde cedo desafios que o público nunca soube: o preconceito, os olhares invasivos e o peso da comparação com o pai marcaram a infância e a juventude de cada um deles. Enquanto o Brasil celebrava o talento de Nelson, seus filhos lidavam com um mundo que ainda não sabia respeitar a diferença. Verônica, a caçula, encontrou na arte o seu refúgio. Trabalhando no circo Roda Brasil, ela transformou acrobacias, dança e música em linguagem própria. Mesmo assim, contou que os maiores desafios não vinham das performances, mas dos gestos de estranhamento, dos murmúrios e das piadas veladas. Ser filha de Nelson Ned significava carregar expectativas e julgamentos dobrados. Ainda assim, ela sempre reconheceu a força emocional herdada dele, uma força que a ajudou a enfrentar cada obstáculo. Juninho, o filho do meio, seguiu outro caminho e mergulhou no jazz. Apaixonado por bateria, viveu uma vida mais reservada, longe dos holofotes, mas não livre de preconceito. Ele dizia que muitas vezes as pessoas o observavam mais pelo tamanho do que pelo talento. Ainda assim, guardavam uma admiração silenciosa por seu pai. Para ele, o verdadeiro legado de Nelson não era a fama, mas a capacidade de seguir em frente apesar das dores. A primogênita, Analisa, tornou-se fonoaudióloga, dedicada à inclusão e ao diálogo social. Ela e Verônica falavam frequentemente sobre acessibilidade e respeito, temas que aprenderam dentro de casa, vivendo na pele a falta de empatia de muitos ambientes. Ambas sempre lembravam que o pai insistia em fortalecer a autoestima dos filhos. Repetia para elas: "Não contem com o tamanho, contem com quem vocês são." Essa frase se tornou um mantra íntimo da família. A relação com Nelson teve altos e baixos. Houve momentos marcados por brigas e ausências, consequência das fases turbulentas que ele atravessou. Mas houve, sobretudo, amor e proteção. Verônica dizia que durante a adolescência, quando sofreu bullying, o pai a defendia com firmeza, ensinando-a a enfrentar o mundo de cabeça erguida. Ele era imperfeito, mas presente nas batalhas emocionais dos filhos. Depois de sua morte, cada um seguiu seu caminho, levando consigo uma parte do gigante que ele foi. O legado deixado por Nelson Ned não está apenas nas músicas, mas na força que plantou nos filhos, coragem diante do preconceito e dignidade em meio às dificuldades, e a certeza de que grandeza nunca teve relação com tamanho. Nos últimos anos, Nelson Ned já não lembrava o artista vibrante que emocionou plateias mundo afora. O AVC, o avanço do Alzheimer e doenças como diabetes e hipertensão reduziram drasticamente sua autonomia. A cadeira de rodas, antes apenas apoio, tornou-se sua companheira diária. Ele vivia entre limitações físicas e uma serenidade inesperada, como se tivesse aceitado que o corpo já não acompanhava mais a força da alma que o guiou por décadas. Mesmo debilitado, mantinha um olhar pacífico, revelando que sua maior batalha já não era contra o mundo, mas sim contra o próprio tempo. O declínio físico veio acompanhado de dificuldades financeiras. Sem turnês e sem grandes apresentações, os royalties deixaram de sustentar o padrão de vida de outros tempos. A casa que um dia abrigou festas, encontros e momentos de glória transformou-se num espaço silencioso, guardando lembranças de um passado grandioso. Muitos fãs se surpreenderiam ao saber que um artista que vendeu milhões de discos enfrentava tanta escassez. Mas essa é uma das contradições mais cruéis da fama. Ela ilumina intensamente, mas apaga-se sem aviso. Em dezembro de 2013, a saúde de Nelson piorou. Ele foi internado em uma clínica de repouso na Granja Viana, onde recebeu cuidados constantes. Pouco depois, já muito debilitado, precisou ser levado ao Hospital Regional de Cotia com pneumonia e infecção respiratória. No dia 5 de janeiro de 2014, aos 66 anos, Nelson Ned se despediu definitivamente do público que o acompanhou por décadas. A notícia correu rapidamente pela imprensa, despertando tristeza e nostalgia.
Para muitos brasileiros, encerrava-se ali a história de um dos maiores intérpretes românticos do país. A cerimônia de cremação foi simples, refletindo o contraste entre o artista que lotou auditórios internacionais e o homem que terminou a vida de forma discreta. Os jornais relembraram seus feitos, mas poucas pessoas conheciam a realidade vivida nos bastidores, marcada por perdas, limitações e um silêncio que dominou seus últimos anos. Para Cida, sua esposa por 34 anos, o luto não chegou sozinho. Veio acompanhado de responsabilidades, dificuldades e a constatação de que nada seria como antes. A morte de Nelson abriu espaço para um longo período de silêncio. A imagem pública do pequeno gigante parecia congelada no tempo, mas sua esposa carregava segredos, dores e lembranças que nunca havia revelado. E seria esse silêncio, guardado por mais de uma década, que finalmente se romperia, trazendo à tona verdades que mudariam completamente a percepção do público sobre os últimos anos do lendário artista. Após a morte de Nelson Ned, a vida de Maria Aparecida sofreu uma ruptura que ninguém imaginava. Durante 34 anos, ela esteve ao lado do pequeno gigante, acompanhando glórias, quedas, recomeços e fracassos. Mas quando o artista partiu, Cida descobriu que o brilho do passado não deixara a herança material. Ficou sozinha com as contas, com a casa deteriorada e com uma saudade que machucava todos os dias. A viúva se recolheu, tentando lidar com uma nova realidade, a de sobreviver sem o marido e sem qualquer apoio, enquanto o mundo ainda acreditava que ela vivia com algum conforto herdado da fama dele. O silêncio durou mais de uma década, até que Cida aceitou mostrar sua casa e sua realidade. E o que ela revelou foi devastador. A residência, que já abrigou festas e momentos de alegria, estava tomada por infiltrações, móveis desgastados e marcas profundas de um incêndio que quase tirou sua vida. Um curto-circuito no aquecedor, no meio da madrugada, destruiu parte do imóvel. Ela acordou com as portas em chamas, viu a televisão explodir e correu para salvar os cães. Sobreviveu por segundos. Mesmo assim, nunca teve condições de fazer uma reforma. A cada cômodo mostrava memórias queimadas e lembranças que resistiram ao fogo. A situação financeira era ainda mais difícil. Cida dependia da ajuda de familiares, amigos e favores ocasionais. Os royalties que restaram das músicas de Nelson mal cobriam despesas básicas. Ela contou, emocionada, que havia dias em que não tinha sequer o que comer. O contraste entre o passado luxuoso, viagens, champanhes caras, roupas de grife, e o presente de escassez, tornava tudo ainda mais doloroso. Ela lembrou que Nelson não a deixava trabalhar, queria que estivesse sempre ao lado dele. Agora, sem emprego, sem renda e sem estrutura, ela tentava sobreviver com o pouco que sobrou. Mesmo diante da dor, Cida falava de Nelson com carinho. Guardava suas botas ortopédicas, a cadeira em que ele gostava de ouvir música, as poucas fotos que não foram destruídas pelo fogo. Ela dizia sentir que ele ainda caminhava pela casa, que a presença dele não havia desaparecido por completo. Em meio às lembranças, confessava, ainda o amava como se estivesse vivo. Não havia mágoa, havia feridas, saudade e um vínculo emocional que nem o tempo, nem a morte conseguiram apagar. A entrevista chocou o público. Ninguém imaginava que a viúva de um dos maiores artistas do país vivesse em condições tão precárias. E ainda assim, o mais impactante não foi a pobreza material, mas o fardo emocional. O silêncio de 11 anos não foi apenas luto. Foi proteção, vergonha, medo do julgamento e tentativa de preservar a memória do marido. Mas agora, a verdade estava vindo à tona, e essa verdade seria fundamental para compreender o capítulo final. Aquele que responderia por que, depois de tanto tempo, Cida decidiu mudar o relato e expor tudo. Durante 11 anos, Maria Aparecida carregou um silêncio que pesava mais do que qualquer luto. O país acreditava que ela tinha seguido a vida com algum conforto, mas por trás das portas fechadas, havia uma mulher vivendo em ruínas,
emocionais e materiais. O motivo mais profundo para mudar o relato começa exatamente aí. Ela não tinha forças para falar antes. Guardava medo, vergonha e a sensação de que, ao expor a própria dor, estaria prejudicando a memória do homem que amou por 34 anos. Só agora encontrou coragem para transformar o que escondia em verdade. O primeiro impulso veio da necessidade. Cida sobrevivia com pouco, às vezes sem comida, sem ajuda e com a casa destruída por infiltrações e por um incêndio que quase tirou sua vida. Por muito tempo acreditou que precisava suportar tudo sozinha, mas a realidade se tornou insustentável. Ao decidir falar, ela não buscava sensacionalismo, buscava ser ouvida. Revelar o que viveu era a única forma de tentar reconstruir o que o tempo, a doença e o abandono haviam destruído. Sua fala não foi para atacar Nelson, foi para sobreviver. O segundo motivo foi emocional. Cida demorou anos para aceitar que amor e sofrimento convivem. Havia lembranças ternas, mas também episódios dolorosos causados pelo álcool, pelo descontrole e pelas crises que marcaram o casamento. Ela protegeu esse lado por décadas, temendo que o público julgasse apenas a sombra e não o homem inteiro. Hoje, com o tempo cicatrizando as feridas, ela consegue olhar para trás com mais equilíbrio. Não mudou o relato por vingança. Mudou porque finalmente suportou revisitar a própria história. O terceiro motivo foi espiritual. Guardar tudo havia se tornado uma prisão. Cida sentia que não conseguiria seguir em frente enquanto escondesse aquilo que carregava sozinha. Por isso abriu sua casa, mostrou as marcas do incêndio, os objetos queimados, as memórias espalhadas pelos cômodos. Ao expor o que restou, acabou expondo também o que sentia. Não havia glamour, não havia riqueza, não havia herança. Havia apenas uma mulher tentando seguir adiante com a verdade que evitou durante anos. No fim, ao mudar o relato, Cida não destruiu a imagem de Nelson, ela a completou. Mostrou o homem real, com fragilidades, grandezas e quedas. Revelou o lado mais sombrio não da fama, mas da vida. E explicou de forma silenciosa e dolorosa que só agora conseguiu falar porque só agora encontrou força para aceitar tudo o que viveu. O pequeno gigante conquistou o mundo. Ela, sozinha, carregou o peso de tudo que sobrou quando as luzes se apagaram. Agora, enfim, o silêncio se quebrou, e a história pôde ser contada como realmente foi. E assim, amigos, termina a história de um homem que encantou o mundo com a voz, mas que lutou em silêncio contra dores que poucos imaginavam. A fala de Cida, depois de 11 anos, não destrói a memória de Nelson Ned. Apenas revela o quanto ele foi humano, falho, intenso e profundamente verdadeiro. Por trás da fama houve amor, sofrimento, queda e recomeço. E por trás do silêncio dela, houve coragem tardia, mas necessária. Se este vídeo tocou você de algum modo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, comenta aqui a sua cidade e o seu país, e se quiser apoiar nosso trabalho, clique no botão Valeu Demais logo aqui abaixo. Isso ajuda demais a manter vivas histórias que não podem ser esquecidas. Muito obrigado por assistir. Que a memória do pequeno gigante siga viva. E que nunca falte sensibilidade para entender o que existe atrás dos aplausos. Até o próximo vídeo.